Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de Copa Libertadores para o Cruzeiro. É a segunda rodada do Grupo D, fechando a rodada porque ontem teve o Boca Juniors vencendo a segunda, hein? 3-0 para cima do Barcelona de Guayaquil. Jogo em Buenos Aires, La Bombonera, e o Boca lidera o grupo com 6 pontos. O Cruzeiro pode chegar também aos 6 pontos e aí abrir uma vantagem importante em relação à Universidade Católica e também a Barcelona de Guayaquil. Depois desse jogo, o Cruzeiro terá no dia 28 o Boca Juniors em casa para fechar este primeiro turno, vamos dizer assim, do Grupo D da Copa Libertadores. Hoje no Mineirão, um público aí na casa de 45 a 50 mil torcedores. Ainda tem ingresso à disposição, muito ingresso inclusive, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora lá comprar quem puder. É fundamental o Cruzeiro vencer esta partida diante da equipe chilena. O técnico Arthur Jorge vai confirmar o time somente naquela escalação oficial. Na pré-eleição ele fala com os jogadores. Vamos ver aí se algum titular vai ser preservado em relação à equipe que derrotou o Red Bull Bragantino. Por exemplo, Fagner saiu bastante cansado. O Jonathan foi substituído nos 2 jogos em que ele foi titular contra Barcelona e contra Red Bull Bragantino. Faz mais alguma alteração? A ideia é ter um Cruzeiro bem forte para, repito, buscar a 3ª vitória seguida na temporada, a 4ª em 5 jogos, e aí confirmar mesmo um momento bem diferente em relação ao que era vivido com o técnico Tite. O Lucas Romero é a novidade entre os relacionados, a princípio deve ficar como opção no banco. O Cruzeiro que não tem ainda o Caio Jorge, já falamos sobre toda a situação do centroavante da camisa 19 e com isso Neisser Villarreal deve receber mais uma oportunidade de iniciar a partida. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira, depois enfrenta a equipe do Grêmio. O jogo no sábado às 8h30 da noite no Mineirão. Para este duelo contra a equipe do Grêmio, a expectativa é de que o Caio Jorge possa estar à disposição. Por falar no Grêmio, o time gaúcho derrotou o Riestra da Argentina por 1-0, jogo bem difícil. O Grêmio mesclou o time e vem aí para Belo Horizonte com o técnico Luiz Castro bastante pressionado. Sobre o time, temos que aguardar o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, se preserva um ou outro jogador, até por causa dessa sequência, né? Domingo, quarta e sábado tem jogo com o Grêmio, então isso ele vai ainda decidir com toda a comissão técnica, com o departamento de saúde, e ele, todo mundo sabe, só confirma a escalação na pré-eleição. Mas uma coisa é certa, a volta de Lucas Romero. Para começar, acho pouco provável, mas pelo menos no banco, o volante argentino estará, ele que vem treinando com bola já os últimos dias normalmente. Caio Jorge ainda não volta, a gente trouxe todos os detalhes aí dessa situação do Caio Jorge. Hoje o Caio Jorge está bem melhor, a questão do pubis está recuperado, tem ali uma inflamação em um nervo no abdômen e é esse o último incômodo que ele teve, mas há uma expectativa de melhora boa aí nesses próximos dias, para quem sabe até estar à disposição no sábado diante da equipe do Grêmio. Nada além disso para o torcedor aí criar menos, alguns apenas, né? Criar menos teoria de conspiração, que isso não ajuda absolutamente em nada. Agora, a grande notícia da terça-feira é sobre Arthur Jorge. O Cruzeiro surpreendeu a todos e anunciou a presença aí de Arthur Jorge até 2030. É isso mesmo, o contrato era até 2027 e o Cruzeiro prorrogou o vínculo do Caio Jorge, do Arthur Jorge, melhor dizendo, até 2030. O do Caio Jorge já tinha sido renovado já anteriormente. E aí a gente foi buscar algumas informações, claro que é uma valorização do trabalho, mesmo com pouco tempo, do Arthur Jorge e as partes trabalhando num projeto de longo prazo. Tanto da parte do Arthur Jorge quanto da parte
do Cruzeiro, todo mundo entendendo que o Arthur Jorge ele terá total autonomia para seguir todos os processos que tem que acontecer na Toca da Raposa 2 para que o Cruzeiro possa ter aí um time vencedor. Obviamente, isso vai passar por contratações ao longo aí de todas as janelas que o Arthur Jorge vai ter, trabalhando em conjunto com o departamento de futebol para se buscar contratações pensando sempre em agregar o nível da equipe. Então, o Arthur Jorge muito feliz com esta possibilidade, o Cruzeiro também, e é aquilo que a gente já vinha falando, inclusive, sobre dar total respaldo, uma espécie de chave da Toca da Raposa 2 para o Arthur Jorge, e isso deixou todo mundo bem feliz. Portanto, renovação até 2030, não teve nada de chegar a proposta e aí o Cruzeiro correu e acelerou para renovar. Claro que em uma renovação você estabelece novos valores em todos os casos, salário, multa e por aí vai, mas o Cruzeiro está muito feliz, da parte do Arthur Jorge também, todo mundo bem feliz com a oportunidade de se fazer um projeto longo e vencedor, tipo o que fez o Palmeiras com o técnico Abel Ferreira. É um momento muito, muito importante para a minha carreira, um momento também muito feliz e que devo, desde já, agradecer a confiança do Pedrinho, do Pedro Júnior, presidente também, para prolongarmos este contrato, que é um contrato que tem como objetivo a continuidade e a afirmação de um projeto cruzeiro que nós possamos trabalhar para ser um projeto vencedor. É de facto uma prova de grande confiança após o meu primeiro mês no clube, mas também me traz responsabilidade de poder acrescentar, poder trazer aquilo que nós precisamos no Cruzeiro, para que possamos ser um clube mais consistente, um clube mais ganhador e, acima de tudo, com um projeto bem definido, que é isso que nos faz prolongar este contrato, para que possamos ter tempo, para que possamos ter qualidade do trabalho necessário para fazer as coisas bem feitas. Qualquer um tá trabalhando dentro do futebol e o Arthur Jorge vai ter isso. Legal também ele saber que a responsabilidade aumenta, né? Porque para ele conseguir chegar até 2030, para ele ficar muitos anos no Cruzeiro, ele vai ter que trazer bons resultados, né? Vai ter que conquistar a confiança completa, não só de quem tá dentro do Cruzeiro, mas quem tá fora e ligado ao clube com resultados. Mas, enfim, é interessante ver ele fazendo esse tipo de movimento, que é até algo raro na carreira do Arthur Jorge, né? Não é um cara que tem esse costume de fazer renovações mais extensas, e fez isso pelo Cruzeiro e de uma maneira bem rápida. Tomara que ele possa trazer resultados ainda melhores do que trouxe no Braga, no Botafogo, é a intenção dele, né? E sempre que o Arthur Jorge fala sobre o Cruzeiro, ele carrega esse título de ganhador, né? Ele quer realmente fazer um Cruzeiro vencedor. E como eu falei, se ele quer isso e renovou, é porque ele entende que tem condições. Talvez não nesse ano, né? A gente espera que sim. O Cruzeiro pode muito bem conquistar algo ainda nesse ano, mas quando se estica esse prazo para 27, para 28, 29, 30, e tendo tudo que o Cruzeiro já tem por aqui, com o Arthur Jorge mais bem ambientado, é claro que você aumenta em muito as chances de um Cruzeiro vencedor sob o comando dele. Antigamente era mais comum ter contrato assim longevo. Às vezes me bateu na memória assim que antigamente se tinha, sei lá, uns 15 anos atrás, treinador ser contratado, embora o prazo é praticamente sempre o mesmo, né? Uma temporada ou menos para se ter uma troca. Mas agora 26, 27, 28, 29, 35 temporadas para o treinador e é claro, vai muito além do próprio resultado, pelo que parece que a diretoria está buscando. Já se fala desse trabalho também de atuar nos bastidores do time, nos bastidores do clube, e ele parece que aos poucos está fazendo isso. Não sei se está tendo muito tempo também, né? Porque jogo em cima de jogo, ele teve lá a data FIFA quando chegou, mas agora vai ter esse também tempo para projetar um pouquinho mais, além de 2027, por exemplo. Poderia pensar, vamos formar um time aqui para 2027, mas ele sabe que o trabalho dele será estendido e vai muito além disso. Agora, técnico tem esse perfil, né, que acho que a gestão do Cruzeiro busca, né, Samuel? Com certeza, com certeza. Eu vou torcer demais aí para que os anos possam
ir passando com o Arthur Jorge participando de todos esses processos. Montagem de elenco, daqui a pouco vai ter que reformular, vai tirar um, vai chegar outro e assim vai. Exatamente o que faz o Abel no Palmeiras. Exatamente. E é um projeto que o palmeirense reclama que eu não sei como. E tá lá. Sempre aí, tá na ponta aí do brasileiro. Quando não ganha, bate na trave, né? É Exato. finalista de Libertadores. Até porque ele não vai ganhar tudo, né? Exato. Impossível. Mas é um projeto muito legal de acompanhar. Ah, pode jogar de um jeito ou de outro. O jeito que o Arthur Jorge joga me agrada e muito. E que vem jogando o Cruzeiro. Então, é sem emoção em algumas decisões, deixar mesmo ele ter total respaldo, sem se apegar a jogador, né? Para que possa fazer tudo o que tem que ser feito. E aí você vai colher os frutos. Não tem como. Um projeto assim, de médio e longo prazo, com liberdade para o cara trabalhar com quem ele quer trabalhar, respeitando tudo ali, com tudo rigorosamente em dia, com essa estrutura que o Cruzeiro tem, só se você montar um time péssimo. Mas não vejo o Arthur Jorge aceitando para ter um time modesto, né? É time prateleira de cima. E no campo, ele já mostrou aí que é muito competente. Mesmo se passar por percalço, ele mesmo vai ter condição, como o próprio Abel faz no Palmeiras. O Palmeiras já passou aí por um momento de oscilação. Conseguiu se reinventar e seguiu. E não é possível que não vai dar certo, assim, esse projeto, não é possível que uma hora não vai engrenar de uma maneira positiva, porque tudo que já passamos, assim, tudo que a gente olha para trás, e o próprio Cruzeiro já passou, de gestão e tal, o próprio Ronaldo, assim, a gente tinha o trabalho que ele faz em 2022, é óbvio que, assim, a gente não tem nada para reparar, mas a questão de investimento, ficava aquilo, poxa, o Cruzeiro pode investir mais, o Ronaldo pode investir mais, isso não vem. E quando vem a gestão do Pedro Lourenço, não se tem esse problema de investimento, embora o Cruzeiro ainda esteja com a sua dívida lá escalonada e tal, tem muita conta ainda para pagar, tá tudo ali escalonado, mas é uma situação importante ainda, né? E alguém com muita vontade de fazer esse time campeão, de investir em estrutura, né, investir em elenco. O elenco do Cruzeiro não é perfeito, precisa de mais investimento? Precisa. Tem carências? Tem, mas já era para estar bem melhor do que está, né, na questão do investimento. Então, é algo que a gente fica vendo assim, às vezes parece que tá fazendo tudo certo, mas não vai, né, cara? Não, mas eu creio que o Cruzeiro tá se alinhando para isso, né? Em alguns momentos da história do clube a gente viu até gestões mais bagunçadas conseguindo aí títulos importantes, né? Eu até me lembro do Mano Menezes, por exemplo, que talvez tenha sido o último treinador que trabalhou por mais tempo no Cruzeiro. Não dá pra se dizer que aquela gestão gerava tanta perspectiva positiva como essa, né? E o Cruzeiro conseguiu ser vencedor, conseguiu aí ter 2 anos em sequência de títulos nacionais importantíssimos. É um Cruzeiro que tem se estruturado, muita coisa já aconteceu, houve uma evolução em termos de estrutura interna, de poder de investimento. Acho que a visão em torno de futebol aos poucos está amadurecendo, pegando aí as lideranças do clube e dentro de campo eu creio que é questão de tempo pra gente ver os resultados. É claro que existe uma ansiedade, o Cruzeiro já tá há muito tempo sem ter essa coisa de vencer em sequência, que o cruzeirense acostumou tanto. Então, isso acaba gerando uma ansiedade, mas é algo que internamente não pode gerar um impacto, né? Ao ponto do Cruzeiro querer atropelar processos. Não, as coisas precisam acontecer passo a passo, e essa chegada do Arthur Jorge, para mim, serviu para recalcular alguns pontos importantes, né? Porque talvez com a saída do Leonardo Jardim, a diretoria perdeu o norte, e aí já começou a fazer coisas que não deveria fazer, que o momento do Cruzeiro ainda não permitia. Mas a chegada do Arthur fez com que realmente essa gestão viesse a entender o momento do Cruzeiro, o que precisa ser feito, e para mim,
quem sabe ainda nesse ano o Cruzeiro já se mostre vencedor, como todos desejamos.